né? Nós estamos sentindo a necessidade de nos aprofundar nesse fortalecimento, tá bom? Só confirmem para mim aí, vocês estão me ouvindo bem? Que eu já vou iniciar aqui. Em nome de Jesus, tá? Já prepare sua Bíblia. Você já pode abrir ela aí no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Em nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos. Obrigado, Jéssica, pelo retorno. Então, nós vamos iniciar em nome de Jesus, tá certo? Esse seminário. Então, eu quero, junto com vocês, se aprofundar num estudo sobre isso, sobre esse assunto. Esse assunto que eu acredito que é um assunto que nós temos que prestar muita atenção nesses dias que estão por vir, né? Parar para examinar os dias que já passaram e olhar daqui para frente sobre isso, sobre esse tema importante, irmãos. Então, eu quero chamar a sua atenção para você marcar na sua agenda toda quarta-feira às 18 horas participar desse seminário, tá bom? Eu, pastor Ângelo José, juntamente com a minha esposa Cris Gomes, vamos estar aí juntos, tá? Ela aqui pregando para os surdos e eu pregando para vocês, tá? Trazendo aí esse estudo que eu creio, irmãos, que é de Deus, tá bom? Então, pegue aí a sua Bíblia, abra ela em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, tá? Atos, capítulo 27. Isso, assim que você pegar a sua Bíblia aí, vou fazer uma oração junto com vocês, em nome de Jesus. Tá bom? Atos 27. Fazer uma oração aqui. Pai, hoje nós vamos iniciar um seminário, Senhor, um estudo, uma plantação a respeito do fortalecimento, Pai. Nós vamos falar sobre este assunto durante algumas quartas-feiras e eu creio, meu Deus, que além de ser necessário, nós precisamos, Pai. Então, eu te peço, ilumine o entendimento de todos em nome de Jesus, Pai. Amém. Olha só, irmãos. Antes de falar do fortalecimento, eu quero falar algo que é perigoso. Perigoso em relação ao fortalecimento. O que seria perigoso e que se relaciona com o fortalecimento? O que seria perigoso? Vamos ver a Bíblia? A Bíblia nos ensina. Atos capítulo 27, o versículo 14. Atos 27, versículo 14. Diz assim, ó. Esse texto foi quando o apóstolo Paulo, ele estava navegando para a Itália, né? Deus ali tinha ordenado que ele fosse para a Itália. E ele foi. E nessa navegação, ele enfrentou um problema violento, enfrentou tempestades, perdeu o barco, mas tem uma coisa que aconteceu e colaborou para ele, para aquelas pessoas que estavam no barco com ele, no navio, passarem por aquilo, não é? Então, o que colaborou, inclusive, para eles perderem a embarcação? Olha só, Atos 27, versículo 14. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Era um vento muito forte, né? Eles nomearam aquele vento como Euroaquilão. Olha só, 15, versículo 15. E sendo o navio, preste atenção, arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo. Olha só o que vai falar agora.
nos deixamos ir à toa. Aqui, irmãos, é onde mora o perigo. O que faz uma pessoa enfraquecer é ficar à toa. Quando a pessoa ela fica à toa, ela enfraquece. Ela enfraquece. Então, eles se deixaram. Ninguém obriga você, nem eu, ninguém obriga ninguém a ficar à toa. É a pessoa que se deixa ficar à toa. Então eles não puderam, né? Eles falaram que eles não podiam contra aquele vento. Então, o que eles decidiram? Ah, vamos deixar à toa, vamos nos deixar ir à toa. Eles estavam no meio de um oceano e eles se deixaram ir à toa. Primeira lição desse seminário: não fique à toa. Ficar à toa é perigoso. Anote aí, crie o hábito. Eu sei que bastante pessoas têm o hábito de anotar. Se você não tem, pegue esse hábito. Anote isso. Ficar à toa é perigoso. Para quê, pastor? Para minha vida espiritual. A pessoa que fica à toa no mundo espiritual, não existe nenhum mal que fica à toa. Você conhece a palavra e você sabe que a Bíblia ensina que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão. Você nunca vai ver. Se você pudesse enxergar o mundo espiritual, você não iria ver um demônio à toa. Ele fica espiando, ele fica estudando, ele fica analisando. Ele não sabe o que o ser humano pensa. Mas por ele estudar o ser humano, por ele ficar rodeando o ser humano, ele imagina. Ele imagina o que eu estou pensando. Ele imagina o que eu vou falar. Porque ele fica ao meu derredor. Não é? Ele fica ao meu derredor. Então, quando eu fico à toa, para minha vida espiritual é péssimo. É péssimo. É péssimo. Então, ficar à toa não é bom. É perigoso. Anote aí. Ficar à toa é perigoso. É um veneno para a fé. Ficar à toa esfria. Ficar à toa faz a pessoa esfriar na fé. Ainda mais agora, que não tem mais a presença física, não é? Então, você que está chegando agora, nós iniciamos hoje o seminário do fortalecimento. Estamos falando sobre ficar à toa. Ficar à toa para nossa carne é uma delícia, não é? Ficar à toa para nossa carne é gostoso demais. Ficar à toa para nossa carne é maravilhoso, mas para nossa vida espiritual é perigosíssimo. É perigoso. Então, se eu fico à toa, eu estou correndo um sério risco de me esfriar. E digo mais, ficar morno. Porque lá em Apocalipse, Jesus falou sobre o estado de mornidão. Jesus falou sobre esse estado. E o que leva uma pessoa a ficar morna na fé? O que leva uma pessoa a ficar morna espiritualmente? É ficar à toa. É ficar à toa. Então nós temos que ter aquele ritmo ali, ó. Não, essa é a minha hora de buscar Deus, essa é a minha hora de ler a Bíblia, essa é a minha hora de orar. Acabou. Pronto. Eu coloquei ali uma disciplina, né? Eu coloquei uma disciplina no meu espírito para quê? Para eu não ficar à toa. Porque se deixar, a gente fica à toa. A nossa carne é safada, ela. A carne é manhosa, irmão. O pastor Jaime, ele sempre fala que a gente tem que fazer um churrasco todo dia da nossa carne. Né? Todo dia a gente tem que colocar a nossa carne no altar de Deus e assar ela. Porque se a gente não queimar a nossa carne, ela manda na gente, irmão. A carne adora ficar à toa. Porque à toa a carne não tem trabalho, né? Então ela fica à toa e a vida espiritual não fica à toa, irmão.
se eu não alimentar a minha vida espiritual, se eu não cuidar dela com carinho, com amor, eu vou esfriar. Eu vou enfraquecer. Então, inimigo número 1 do enfraquecimento é ficar à toa. Inimigo número 1. Vamos continuar lendo aí, ó. Ainda estamos falando sobre ficar à toa. Tá bom? Versículo 16. Então eles se deixaram, veja. Ninguém forçou. Fica à toa. Ninguém força ninguém. A Bíblia ensina que Deus deu domínio para nós. O diabo não tem domínio sobre ninguém. A não ser que a pessoa se deixe, né? Ela se permita isso. Aí é outro assunto. Então eles se deixaram ir à toa. E olha só o que aconteceu. Versículo 16. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda. Olha Cauda, lembra o que é Cauda? Olha só. Eles se deixaram ir à toa, foram parar numa ilha chamada Cauda. Não era à toa que o nome era Cauda da ilha, né? Apenas pudemos ganhar o batel. Apenas. Versículo 17. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio. Cingindo o navio. Olha só. Versículo 17. E levado para cima, usando de todos os meios, cingindo o navio. E temendo, quando a pessoa fica à toa, vem medo. Ela começa a ter medo. Você já ouviu o ditado cabeça vazia, oficina do diabo? Eles se deixaram ir à toa. Foram parar numa ilha chamada Cauda. E começaram a ter medo. Ficar à toa dá medo. Ficar à toa gera medo. E temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Mesmo com medo, mesmo costeando a ilha, é perigoso. Eles se deixaram, olha só. Olha que coisa grave e perigosa. Eles se deixaram ir à toa, beirando a ilha, ao risco. Porque eles estavam à toa. Um vento, uma onda já poderia jogá-los na ilha ali, eles bater, que depois lá na frente a gente sabe que aconteceu isso. Mas eles, por estarem à toa, não perceberam o perigo. E o apóstolo Paulo estava nesse barco, nesse navio, falando para eles. Falando, pessoal, olha, vamos abrir o olho. Se a gente não tivesse... O Paulo foi chamando a atenção deles. Foi dando a palavra, mas eles se deixaram ir à toa. Eles se deixaram ir à toa. Continuaram, viram, eu tô com medo. Ah, deixa ir à toa. Não! Quando eu tô com medo, isso é um sinal ruim. Isso é um sinal ruim. Se eu estou com medo, eu tenho que começar a olhar para a palavra de Deus e falar, Deus, tira de mim esse medo. É se fortalecer e não alimentar o enfraquecimento. Eu tenho que eliminar. A lição de hoje é essa, eu tenho que eliminar o que enfraquece. Eu estou num seminário de fortalecimento. Se eu não entender o que enfraquece, não adianta nada eu querer que você se fortaleça. Porque na medida que você é alimentado para se fortalecer, outra coisa vai enfraquecendo. Então, a gente fecha um buraco para encher a caixa. Entendeu? Se tem um furo, eu vou fechar o furo. Se eu não fechar o furo, ainda que eu continue enchendo a caixa de água, ela vai continuar perdendo, ela nunca vai encher. Então a gente tem que tampar esse furo, não fica à toa. Homem de Deus, mulher de Deus, não fica à toa não, em nome de Jesus. Não fica à toa, é perigoso. Versículo 17. Agora o 18. E andando nós agitados. Andando nós agitados. Olha aí. Eu vou parar por aqui. Eu vou parar nesse ponto que eu quero continuar esse estudo
no nosso próximo encontro, andando nós agitados. Ficar à toa deixa a pessoa agitada também. Ficar à toa deixa a pessoa agitada. Então a gente aprendeu hoje aqui nesse seminário do fortalecimento. Ficar à toa é o inimigo número 1 do enfraquecimento. Tá? É o inimigo número 1. Quando eu fico à toa, eu enfraqueço. Eu enfraqueço. Vamos lembrar lá de Jesus e os discípulos. Jesus foi com 2 ou 3 discípulos orar e Jesus falou assim: pessoal, eu vou ali orar, fica aqui, né? E vigia e ora, tá? Vigia aí. Jesus foi orar. Quando Jesus voltou, eles estavam dormindo. Por que que eles dormiram? Porque eles ficaram à toa. E Jesus acordou eles e falou: pessoal, vamos vigiar e orar para vocês não entrar em tentação. A gente tem que vigiar e orar. Vocês não conseguem nem vigiar nem um pouquinho comigo. Jesus foi de novo orar. Voltou, ficaram à toa os discípulos. E novamente Jesus chamou a atenção. Não fica à toa, minha irmãzinha, meu irmãozinho. Não fica à toa não, cuidado. À toa só é bom para só dá prazer para a carne, mas o espírito, a alma fica fraca. Aí é onde vem o medo, aí é onde vem a agitação, tudo por quê? Porque ficou à toa. Ficou à toa. Então ficou à toa, aí começa, irmão, aí começa a bagunçar tudo. Começa a bagunçar tudo. Tá bom? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Na sexta-feira a gente tem a reunião aqui, né? Novamente. Mas esse seminário do fortalecimento eu quero continuar com vocês. Anote, separe uma folha à parte, ou na Bíblia mesmo. Fala, não, isso aqui eu vou anotar tudinho porque eu vou precisar. Eu vou precisar disso aqui. Né? Eu vou precisar. Então eu vou anotar porque eu vou precisar. Ninguém sabe quando. Talvez agora eu vou precisar. Talvez amanhã, ninguém sabe quando. Mas um dia vai precisar. Vai precisar desse alimento de fortalecimento. Vai precisar. Então, é igual eu sempre falo para vocês, vacina. Eu não tomo vacina se eu ficar doente. Eu tomo para não ficar. Então, essa palavra é para ninguém enfraquecer, irmão, na fé. É para ninguém enfraquecer na fé. A gente vê membros de igreja, obreiros, enfraquecendo. Enfraquecendo. Não. Em nome de Jesus Cristo, irmão. Em nome de Jesus. Nós queremos ajudar você. O missionário está aí entregando a vida dele no SOS da fé. Pastor Jaime não cansa. Falta de alimento? Não é. Mas é como eu falei. Se eu ficar aqui querendo que você se fortaleça, pregando mensagem positiva e tal, mas não tampar o furo que está enfraquecendo, aí é como encher um saco furado. É como encher um saco furado. Não vai encher. Então, cuidado. Não fica à toa, não. Tá bom? Vou fazer uma oração com você, em nome de Jesus. E aí a gente encerra esse primeiro dia do seminário do fortalecimento. Tá bom? Lembre-se, ficar à toa é perigoso. Ficar à toa é perigoso. Não fica à toa. Já passou quantos dias aí? Alguém sabe quantos dias já fazem dessa quarentena? Faz mais de um mês, né? Ou faz um mês. Se não faz mais de um mês, faz um mês. Por aí. Olha esses dias que passou. Né? Olha com esses dias que passou. Muita gente ficou à toa. Esses dias todos. Ficou à toa. Então não fica não. Tá bom? Vou orar com você agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por nos ensinar que ficar à toa é perigoso. É muito perigoso, Deus. Um dos maiores inimigos, se não o maior inimigo, que faz a pessoa enfraquecer na fé é ficar à toa, Pai. E nós vimos aqui, Deus, em Atos, capítulo 27,
Versículo 14 até o 19 nós lemos ali, Senhor. Que eles se deixaram ir à toa. Ficaram com medo depois começaram a ficar atemorizados. Deus, ficar à toa não é bom. A carne adora ficar à toa, mas o espírito fica fraco. Toda vez que alguém fica à toa, Deus, o espírito dela vai enfraquecendo e a carne vai ganhando cada vez mais espaço. Mas Deus, que em nome de Jesus esse seminário sirva na vida de todos nós. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe cada família, cada casa nessa noite. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Então, irmãos, que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus Cristo, tá bom? Guarde isso com você. Não fica à toa. É perigoso. Tá bom? Mais uma vez, um abraço, nossos irmãos surdos. Em nome de Jesus, tá? A Igreja da Graça está na ativa. Então, continue honrando ao Senhor, sendo fiel a Deus, tá? Aqui, ó, mulheres que vencem e homens que vencem, tá bom? E crianças que vencem também. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até sexta-feira às 18 horas para a glória do nosso Deus. Tchau. Deus abençoe.